Pessoal, eu preparei aqui um conteúdo, eu acho que bem legal. Eu acho que vai conseguir tirar dúvida de vocês referente ao assunto de PMOC. É óbvio que essas informações que eu trouxe para vocês hoje é um resumo do curso que eu tenho de PMOC. Então, eu fiz um resumo desse curso para poder jogar aqui para vocês hoje, né? É óbvio que o assunto ele é um pouco mais extenso, mas eu tentei pegar as melhores informações, as informações mais claras, para poder passar para vocês hoje. Como vocês sabem que com essa pandemia que nós estamos vivendo ultimamente, a lei do PMOC ela está mais agressiva agora aos estabelecimentos. Essa lei agora para alguns estabelecimentos precisa ter para poder ele abrir, precisa ter o PMOC para o estabelecimento abrir. Se não tiver um plano de manutenção, o estabelecimento não abre. Esse é um dos requisitos que a Anvisa, entre outros órgãos, estão exigindo para poder liberar o funcionamento do ambiente. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos dar início. Vamos falar sobre o PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle para Sistema de Ar-Condicionado. Esse assunto do PMOC está sendo um dos assuntos mais falados nessa época por causa dessa pandemia do coronavírus. E se você não tiver uma boa manutenção, um plano de manutenção no sistema de ar-condicionado, que nem eu comentei anteriormente, dependendo do estabelecimento, os órgãos não liberam o estabelecimento para abrir. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Ricardo Inocêncio, sou técnico de refrigeração, fiz o curso técnico no Senai Oscar Rodrigues Alves, depois eu ingressei na engenharia, sou engenheiro mecânico, engenheiro de HVAC, fiz alguns cursos nas máquinas, curso de projetista desenhista, tenho aí no mercado já há 30 anos na área de refrigeração. Ou seja, é só o que eu faço da minha vida, só mexi, só trabalhei na área da refrigeração e climatização. Qual que vai ser a abordagem que a gente vai falar aqui resumida? Nós vamos falar sobre a manutenção, sobre os agentes envolvidos, as normas de referência, a legislação, as portarias, a segurança na hora de executar o serviço. Vamos falar sobre a resolução 09, que é da Anvisa, as penalidades para quem não fizer a manutenção e as atribuições legais, quais são os profissionais que podem ser responsáveis pelo PMOC. Nesse resumo que eu vou passar para vocês aqui, é para a gente obter conhecimentos práticos e teóricos necessários para a elaboração, implantação e manutenção de acordo com as normas legais do PMOC, de forma que as empresas operem com mais satisfação, de forma lucrativa e com mais segurança. Porque o que a gente precisa fazer para o cliente é tentar mostrar para ele da melhor forma possível que o PMOC não é um custo que ele está tendo na empresa dele, e sim um lucro, porque com o plano de manutenção ele vai economizar diversos valores financeiros por manutenção do equipamento que já não vai quebrar tanto, por funcionário que não vai pegar dias de licença por doença. Então a gente tem que mostrar para o cliente que a manutenção vai ser para ele de uma forma lucrativa e não somente custo que nem a maioria dos clientes acabam imaginando, né? Vamos ver o que é manutenção preventiva, né? A manutenção preventiva entende-se por manutenção preventiva do sistema de ar-condicionado todos os procedimentos previamente planejados e ações técnicas necessárias a garantia de desempenho e de durabilidade dos equipamentos, que evitem ou minimizem a possibilidade de interrupção, garantindo a substituição de peças, ajustes e reparo previsto nos manuais e normas técnicas especificados pelos fabricantes. Então, a manutenção preventiva é para a gente prevenir que o equipamento quebre sem a gente estar esperando, né? Então, a gente vai precisar fazer nos equipamentos toda a manutenção conforme o manual do fabricante exige. Tantas horas de uso a gente substitui uma peça, tantos meses a gente faz uma manutenção preventiva no evaporador, no condensador. Nós vamos falar disso um pouco mais lá para o final dessas apresentações. Então, é garantir que o equipamento não quebre e deixe o cliente
sem poder utilizar o equipamento. Manutenção corretiva. Entende-se por manutenção corretiva uma série de procedimento não agendado e sob demanda, destinado a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso. Então, a manutenção corretiva é aquela manutenção onde o equipamento quebra, danifica, sem a gente estar esperando. E aí a gente vai ter que ir lá, sem agenda. Então, dependendo do cliente, nós vamos ter que parar a produção dele para poder conseguir fazer o reparo no equipamento, tá? Então, se você faz uma boa manutenção preventiva, você previne que o equipamento quebre sem você estar esperando, sem o cliente estar esperando e não precisar fazer procedimentos não agendados no cliente. Então, por isso, a necessidade de uma boa manutenção preventiva, para evitar a manutenção corretiva. E quando que surgiu essa lei do PMOC? Essa lei do PMOC, a lei em si, ela é de 2018, mas tem uma portaria, que é a portaria 3523, que ela é desde 1998. E quando que aconteceu essa portaria? Foi quando o nosso ministro das Comunicações, Sérgio Mota, faleceu, e nessa época, quem era o nosso ministro da Saúde era o José Serra. Ele, como ministro da Saúde e também como médico, ele teve que tomar uma atitude para poder resolver esse problema e falou que o problema da morte do Sérgio Mota foi por causa da má manutenção no sistema de ar-condicionado, tanto no gabinete dele, quanto no hospital onde ele estava internado. Porque quando o Sérgio Mota faleceu, ele já estava doente e internado. E aí, com o falecimento dele, o José Serra criou essa portaria, que é a 3523 de 98, falando sobre a necessidade de fazer a manutenção em sistema de climatização. Como era uma portaria, muitos estabelecimentos, muitas empresas não levavam a sério, não executavam. E aí agora, em 2018, o ex-presidente, ele sancionou uma lei, onde agora é lei, tem que ser feita a manutenção. E a manutenção, quando você tem uma boa manutenção do sistema de ar-condicionado, ela vai proporcionar uma situação de ganhadores. Como assim uma situação de ganhadores? Né? Todo mundo vai ganhar quando se aplica um PMOC no sistema de climatização. Vai ganhar o proprietário ou o investidor, ganha o usuário do ambiente, ganha os prestadores de serviço, no caso nós, que somos os mantenedores, e ganha também o governo. O proprietário, ganha o proprietário do imóvel ou investidor, que com boa manutenção assegura a longevidade e performance do seu equipamento, economizando energia, água e assim protegendo seu investimento, além de proporcionar um ambiente agradável, incrementado e produtivo e combatendo o absenteísmo, que são pessoas sensíveis ao ambiente. Então, o proprietário, ele ganha tudo isso, né? Pessoas sensíveis ao ambiente são aquelas pessoas que vão ficar doentes facilmente, e com isso ela pega atestado médico para poder ficar em casa. Então, o proprietário, ele ganha nesse sentido também. Quem mais ganha nisso daí? O usuário. Ganha o usuário do ambiente com ar-condicionado, que além de aumentar sua produtividade, preserva a sua saúde e bem-estar, elevando assim o padrão de vida e satisfação no trabalho. Então, quando a manutenção ela é feita da maneira correta, o usuário também vai ganhar e o trabalhador ele vai produzir mais, vai aumentar a produtividade dele em relação ao mesmo ambiente que não tenha uma boa manutenção no sistema de ar-condicionado. O prestador, nós que somos prestadores de serviço, também vamos ganhar, porque nós vamos ter uma prestação de serviço, de manutenção, que vai ter mais no mercado de trabalho, né? Nós vamos ter mais manutenção, mais serviço no mercado de trabalho, e o nosso serviço vai ser mais valorizado e mais prestigiado. E por último, quem ganha é o governo, né? Ganha o governo que, com a manutenção eficiente, poderá fornecer menos água e energia, ajuizará menos reclamações trabalhistas, menos afastamento do trabalho, menos atendimento no sistema de saúde. Então, tudo isso é relacionado
ao PMOC. A partir do momento que você tem uma boa manutenção, um bom PMOC, todo mundo ganha. Nesse último item aqui, eu acho interessante até vocês prestarem atenção, ó, ajuizará menos reclamações trabalhistas. Por quê? Porque se um funcionário for mandado embora e ele alegar que ele pegou alguma doença por causa da má manutenção do sistema de ar-condicionado, a empresa paga uma multa grandiosa para esse ex-trabalhador, porque a manutenção do ar-condicionado dele não está de acordo da maneira que deveria. Não tem uma lei, não tem um PMOC da maneira que deveria. E isso daí, para o ex-trabalhador, né, para o ex-funcionário, isso daí é causa ganha. Se não tiver uma boa manutenção e ele provar que não tem essa manutenção, isso é causa ganha para ele. Quais são os agentes envolvidos no PMOC? Nós temos aqui o Ministério Público, nós temos a Abrava, a ABNT, o CREA, Ministério da Saúde, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que é o CFT. Todos esses órgãos, eles são os agentes envolvidos no PMOC. Cada um tem uma lei, uma norma, e todas essas normas juntas, elas fazem com que o PMOC funcione da maneira que tem que ser. As normas de referência. Nós temos aqui, ó, a Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a manutenção de instalação e equipamentos de sistema de climatização de ambiente. A Portaria 3523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde. Resolução 09, de 16 de janeiro de 2003, da Anvisa. A NBR 16401, instalações de ar-condicionado e sistemas centrais unitário. NBR 14679, sistema de condicionamento de ar e ventilação, exaustão de sistema e higienização. NBR 13971, sistema de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação, manutenção programada. NBR 15848, sistema de ar-condicionado e ventilação, procedimento e requisitos relativos às atividades de construção, reforma, operação e manutenção das instalações que atendem à qualidade do ar interior. E a resolução RE09, que é referência para uma boa qualidade do ar interior. Então, veja que nós temos duas normas aqui que falam sobre a boa qualidade do ar interior, tá? Todas essas normas aí são base para poder ser feito um PMOC de acordo com a necessidade do cliente. A Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018. Essa lei ela foi decretada pelo ex-presidente Michel Temer, e nessa lei ela diz aqui no artigo 1º: todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambiente de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um plano de manutenção, operação e controle, PMOC, dos respectivos sistemas de climatização, visando a eliminação ou minimização dos riscos potenciais à saúde dos ocupantes. Ou seja, todos os ambientes que têm sistema de climatização artificialmente, ou seja, ar-condicionado, precisa ter um PMOC. Isso daí é independente da capacidade que tem no ambiente. Antigamente, se dizia que só podia ter PMOC ambiente com até acima de 5 TR. Abaixo de 5 TR não precisava ter PMOC. Na realidade, não é assim que funciona. O PMOC ele é para qualquer ambiente, para qualquer capacidade que seja de uso público e coletivo que possua ambiente interior climatizado artificialmente. Esta lei também se aplica aos ambientes climatizados de uso restrito. Está aqui no inciso 1º do artigo 1º, tais como aqueles dos processos produtivos, laboratórios, hospitalares e outros. Então, mesmo que você tenha um ambiente que seja restrito,
isso daí também não vai fazer com que não tenha o PMOC. A lei diz que também precisa ter o PMOC. Então, ela é para ambiente público e coletivo e ambiente restrito também de uso coletivo. Então, está aqui a foto do nosso ex-presidente Michel Temer, que sancionou essa lei em 4 de janeiro de 2018. O artigo 3º da lei diz que o sistema de climatização e seus planos de manutenção, operação e controle devem obedecer a parâmetros de qualidade do ar. Olha, mais uma vez estamos falando de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz respeito a poluentes de natureza física, química e biológica. Então, no ambiente, a gente tem que garantir que o ar seja controlado de poluentes físico, químicos e biológicos, suas tolerâncias e métodos de controle, assim como obedecer aos requisitos estabelecidos nos projetos de suas instalações. Então, tanto na execução da manutenção quanto em projeto, nós temos que trabalhar e obedecer esses requisitos. Nós temos que ter um bom controle de poluentes físicos, químicos e biológicos. Aqui no parágrafo único do artigo 3º, isso tudo está na norma, está na lei 13.589, tá? No parágrafo único diz que os padrões, valores, parâmetros, normas e procedimentos necessários à garantia da boa qualidade do ar interior, inclusive temperatura, nós temos que ver temperatura, umidade, são tudo parâmetros de uma boa qualidade do ar interior. A velocidade do ar, tá? Não complementa ali, mas essa velocidade aí é a velocidade do ar, taxa de renovação e grau de pureza. Então, a gente tem que garantir todos esses parâmetros aí para uma boa qualidade do ar. São regulamentadas pela resolução de número 9, que é a RE09, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, veja só o que a lei fala, que a gente precisa garantir os padrões de temperatura, umidade, velocidade do ar. Na lei não fala que é velocidade do ar, eu que estou complementando, tá? Essa velocidade é velocidade do ar, taxa de renovação e grau de pureza. Então, tudo isso é para a gente ter uma boa qualidade do ar interior. Na mesma lei, a lei 13.589, no seu segundo artigo, no inciso 2 do artigo 1º, ele fala também que o plano de manutenção, operação e controle deve estar sob responsabilidade técnica de engenheiro mecânico. Olha a responsabilidade técnica agora, gente, ó. Engenheiro mecânico, tecnólogos de refrigeração e técnicos, tá? Além desses profissionais, também podem ser responsáveis pelo PMOC. Isso não está nesta lei, ela vai estar na lei do CFT. O CFT tem uma portaria, se eu não me engano, é a portaria 68, que fala sobre os outros profissionais que podem ser responsáveis pelo PMOC, né? Além desses, que é o engenheiro mecânico, tecnólogo e técnico de refrigeração, eletromecânico podem ser, técnico de mecânica também pode ser, o tecnólogo mecânico também pode ser os responsáveis técnicos para o PMOC. E a lei 13.589, ela faz aqui um veto, que é o dispositivo cria reserva de mercado desarrazoada, cria uma reserva de mercado, ao prever exclusividade de atuação de um profissional para a responsabilidade técnica do plano instituído pelo projeto, contrariando dispositivos constitucionais antinente à matéria, em violação ao inciso 13º do artigo 5º da Constituição. Então, essa reserva de mercado ela estava violando o inciso do artigo da nossa Constituição, o inciso 13º do artigo 5º da Constituição, que garante o direito ao livre exercício de qualquer trabalhador, ofício ou profissão. Então, antigamente, o PMOC ele era somente para os engenheiros elaborarem, né? Era exclusividade dos engenheiros. Depois dessa lei,
abriu também para os tecnólogos e técnicos de refrigeração, além dos outros profissionais que eu mencionei aqui também. O mesmo capítulo, né, dos direitos e deveres individuais e coletivos, do artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Agora aqui, se atente ao que está dizendo aqui embaixo, ó. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Então, para você fazer um PMOC, não é apenas você ir lá e fazer um documento, assinar e entregar para o cliente. Você tem que atender às qualificações profissionais que o PMOC exige, tá? Então, no artigo 13º da nossa Constituição, ele fala que todas as pessoas que atendem a qualificação profissional. Aqui está falando do veto, né? O veto confirma que as responsabilidades técnicas continuam sendo definidas pelas entidades de classe que representam esse tipo de atribuição. Então, as entidades que ainda representam essas atribuições, que é a atribuição do PMOC, seria do CONFEA-CREA e do CFT, Conselho Federal dos Técnicos. Manutenção programada. Estabelecer definições de profissionais. Então, nós temos o profissional capacitado, nós temos o profissional qualificado e nós temos o profissional habilitado. Qual que é a diferença de um profissional para o outro? Profissional capacitado é aquele que recebeu capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Então, essa pessoa é aquela pessoa que ela fez um curso profissionalizante, até mesmo no Senai, não um curso técnico, ou fez um curso aí em algumas outras escolas que tem no mercado. Vamos falar aqui em São Paulo, que são as que eu conheço, né? A Argos, por exemplo, o CTR. Então, são escolas que dão cursos profissionalizantes e capacitam as pessoas a executar serviços, né? Então, essas são as pessoas capacitadas. As pessoas qualificadas. É considerado o trabalhador qualificado aquele que comprova a conclusão de curso específico para sua atividade em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, esse daqui já é aquele profissional onde ele já fez um curso técnico, um curso onde ele consegue ter um ofício do sistema de ensino confirmando que ele tem uma qualificação exercer o serviço, né? Então, ele é uma pessoa qualificada. E a pessoa habilitada é considerado profissional legalmente habilitado, o trabalhador previamente qualificado. Então, ele tem que ser previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Então, não adianta ele só ser somente a qualificada, ele precisa ter também um registro no conselho de classe. Quais são os conselhos de classe que nós temos para nossas atividades? O CREA, CONFEA-CREA e o CFT. Quem for técnico vai se registrar no CFT, quem for engenheiro vai se registrar no CONFEA-CREA, paga a anuidade direitinho. Então, essa pessoa é a pessoa habilitada. Diferente da qualificada, a qualificada ela só estudou, mas ela não está habilitada porque ela não tem o registro nos órgãos competentes, que é o CONFEA-CREA ou o CFT. A portaria 3523. Aqui agora nós vamos falar sobre a portaria. Nós estávamos falando sobre a lei, né? Agora nós vamos falar sobre a portaria. A portaria 3523, que ela é de 28 de agosto de 1998, o ministro do Estado da Saúde, no uso das atribuições que ele confere, tá? Do artigo 87, parágrafo único, Constituição, tarará. Vamos aqui para de baixo. Considerando a preocupação mundial com a qualidade do ar interior, mais uma vez estamos falando sobre qualidade do ar interior em ambiente climatizado e a ampla e crescente utilização de sistema de
ar-condicionado no país, em função das condições climáticas, ele diz que, considerando a preocupação com a saúde, o bem-estar, o conforto, a produtividade e o absenteísmo, a ausência ao trabalho dos ocupantes dos ambientes climatizados e a sua inter-relação com a variável qualidade de vida. E o PMOC, conforme está aqui no artigo 6º, ele diz que os proprietários, locatário e preposto responsáveis por sistema de climatização com capacidade acima de 5 TR, 15 mil kcal, que é igual a 60 mil BTUs, devem manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições. Então, se nós tivermos um ambiente onde tem equipamento de ar-condicionado acima de 60 mil BTUs, 5 TR, precisa ter um responsável técnico habilitado. Tá? E aí, o que esse responsável técnico vai fazer? Ele vai implantar e manter disponível no imóvel um plano de manutenção, operação e controle adotado para o sistema de climatização. Este plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui ambiente climatizado, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência para a garantia de segurança do sistema de climatização e outros de interesses, conforme especificações contidas no anexo 1º deste regulamento técnico ENBR 13971, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, aqui, nesse parágrafo A, fala que nós precisamos ter um profissional, um responsável técnico habilitado, ele vai elaborar um plano de manutenção, e esse plano de manutenção precisa conter todas essas informações que está falando aqui. O nome do local onde tem o equipamento instalado, o tipo de atividade que está sendo feita naquele ambiente, entre outras informações que nós vamos ver aqui na próxima tela. Ó. Garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua, direta ou indireta deste serviço. Então, ele vai elaborar o PMOC, vai colocar todas aquelas informações, equipamento, local onde ele foi instalado, onde ele está instalado, quantidade de pessoas que estão no local, um monte de informação que nós vamos ver mais para frente, e garantir a aplicação do PMOC. Então, não adianta ele só fazer um documento e entregar. Muitos profissionais, muitos clientes, às vezes me pedem apenas um documento, um papel para eu entregar, e depois ele não tem a execução do PMOC. E isso não tem validade. Precisa ter o PMOC e a execução dele, a aplicação dele. Precisa ser feita a manutenção contínua, garantindo uma boa qualidade do ar. Manter disponível o registro de execução dos procedimentos estabelecidos no PMOC. Então, toda aquela documentação que é elaborada, ela precisa ficar disponível no cliente. O profissional não pode levar essa documentação do PMOC para o escritório dele, para a empresa dele. Tem que ficar no cliente. Divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e controle aos ocupantes. Então, todo o serviço que você fizer, toda a manutenção que foi executada nos equipamentos, você precisa divulgar para o responsável do PMOC na empresa, né? Então, você precisa falar para ele o que foi feito, o que vai ser feito, quais são os procedimentos a serem feitos nos equipamentos. O PMOC deve ser implantado no prazo máximo de 180 dias a partir da vigência desse regulamento técnico. Então, na verdade, esse último item aqui já não vale mais. Por quê? Conta o PMOC 180 dias a partir da data dessa portaria, né? E agora que entrou a lei, era 180 dias a partir da data da lei. Como a lei é de 2018, então esse último item aqui já não tem mais validade, né? Não é mais 180 dias. O PMOC ele precisa ser implantado de imediato. Não tem mais prazo para poder implantar o PMOC. O artigo 7º diz que o PMOC do sistema de climatização deve estar coerente com a legislação e segurança e medicina do trabalho. Então, precisa fazer um PMOC
garantindo todas essas informações sobre segurança e medicina do trabalho. Os procedimentos de manutenção, operação e controle do sistema de climatização e limpeza dos ambientes climatizados não devem trazer risco à saúde dos trabalhadores que os executam, nem aos ocupantes dos ambientes climatizados. Então, todo serviço que você for fazer, executar de manutenção do sistema de climatização, os produtos que você usa não podem trazer risco para quem estiver executando a manutenção, quanto para quem trabalhar no ambiente, os ocupantes dos ambientes. Então, não podem trazer risco. No artigo 8, ele diz que os órgãos competentes de vigilância sanitária farão cumprir este regulamento técnico, mediante a realização de inspeção e de outras ações pertinentes. Então, a vigilância sanitária, que é o órgão que vai fiscalizar os clientes para poder saber se eles têm o plano de manutenção, operação e controle, com o apoio de órgãos governamentais, que aí seria o Ministério da Saúde, o próprio CREA pode fiscalizar também, o CFT também pode fiscalizar, mas o que fiscaliza mesmo é a vigilância sanitária. O CREA e o CFT, eles fiscalizam a partir de denúncia, né? Precisa ligar, denunciar, olha, tem um cliente, tem uma pessoa que tem um estabelecimento comercial, tem ar-condicionado e ele não tem o PMOC. Aí sim, eles vão lá e fazem a fiscalização, eles não multam de imediato, né? Eles dão uma notificação para o cliente fazer o PMOC. No artigo 9, ele fala do cumprimento. O não cumprimento desse regulamento técnico configura infração sanitária, sujeitando o proprietário ou locatário do imóvel ou preposto, bem como a responsabilidade, o responsável técnico, né? Então, o não cumprimento, ele pode afetar tanto o cliente, o proprietário do imóvel, quanto também o responsável técnico, quando exigido, né? Então, se exigir o responsável técnico, também pode multar o responsável técnico. As penalidades previstas na Lei 6.437, de 20 de agosto de 1997, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação específica. Então, o não cumprimento do PMOC, ele gera uma multa, tanto para os proprietários do imóvel, né, o preposto, quanto também para o responsável técnico. Isso se tiver um responsável técnico pela manutenção. No artigo 10º, este regulamento técnico entra em vigor na data de sua publicação, que foi quando José Serra publicou essa portaria, de 28 de agosto de 1998. Então, vejam que tem multa também. Nós vamos falar um pouco mais dessa multa nos próximos slides. Falando da portaria ainda 3523, de 28 de agosto de 1998, ela fala sobre o plano de manutenção, operação e controle, né? Então, o que a gente precisa ter de informação na ficha dos equipamentos que a gente vai fazer a manutenção. Então, vejam só, toda vez que a gente vai elaborar um plano de manutenção, operação e controle para um cliente que tem um sistema de climatização artificial, a gente precisa fazer uma ficha técnica com as rotinas de manutenção para cada equipamento. Se o cliente tiver 20 equipamentos lá no estabelecimento dele, na empresa dele, nós vamos fazer 20 fichas com as rotinas de manutenção para cada um equipamento. E aqui o que eu vou mostrar para vocês agora são as informações que a gente precisa ter nessas fichas para poder dizer que aquele plano de manutenção é para aqueles equipamentos, tá? Então, o que a gente precisa ter nas fichas? 1, identificação do ambiente ou conjunto de ambientes. Então, a gente precisa ter essas informações na ficha dos equipamentos. Então, tá aqui, ó. Nome do edifício, endereço completo, bairro, cidade, telefone, número, fax, né? No caso, se tiver hoje WhatsApp, né? Então a gente vai ter um telefone, um WhatsApp, provavelmente. Então mudou algumas coisas, mas a gente precisa ter essas informações na ficha de todos os equipamentos. A segunda, identificação do proprietário, locatário ou preposto. Então precisa saber se o responsável que está lá no prédio, ele é o proprietário, é o locatário ou é preposto. E aí nós vamos colocar aqui
o nome, razão social. Hoje não é mais SIC, CGC, né? CNPJ, CPF. Então, se for pessoa física, CPF. Se for pessoa jurídica, CNPJ. Aqui, esse arquivo que eu tenho aqui, ele é bem antigo. Ou CPF ou CNPJ. O endereço completo e, de novo, telefone, endereço eletrônico, se a pessoa é proprietário, se ela é o locatário ou se ela é o preposto. Identificação do responsável técnico. Precisa identificar o responsável técnico. O nome do responsável técnico, se é pessoa física ou jurídica, CPF ou CNPJ, o endereço, telefone, endereço eletrônico, o número do registro no conselho de classe, se é do CFT ou se é no CREA, e o número da ART ou TRT, né? Que é no CFT, a gente tira uma TRT ou a ART, a ficha, a assinatura de responsabilidade técnica que a gente tira no CREA ou no CFT. Precisa ter um número aqui. Todos os equipamentos vão ser os mesmos números, tá? Vai ser a mesma numeração, que é a ficha que vai comprovar que todos aqueles equipamentos estão registrados no CREA ou no CFT. Então, precisa ter esse número aqui em todos os equipamentos. A gente amarra o PMOC que a gente está elaborando naquela ART ou TRT. Fica amarrado. A gente tem que amarrar tudo. Não adianta eu fazer um PMOC e não ter a ART, se for de capacidade acima de 5 TR, na somatória de todos os equipamentos, eu preciso ter a ART. Se eu não tiver a ART, ou se a ART for números diferentes, aí vai bater incompatibilidade e aí vai complicar na hora da fiscalização. Então, precisa ter aqui o número correto da ART. Bom, aqui ainda a portaria 3523, que é a relação dos ambientes climatizados. Então, a gente precisa ter uma ficha parecida com essa tabelinha que está aqui, que a gente vai colocar aqui o tipo de atividade, o número de ocupante fixo e flutuante. O fixo é aquele que trabalha lá dentro e não sai. O flutuante são aquelas pessoas que entram e saem do ambiente. Tá? Então, a gente vai colocar o nome do ambiente, número de ocupante fixo e flutuante, identificação do ambiente ou conjunto de ambiente, precisa colocar aqui. A área climatizada total, então a gente precisa pegar a área do ambiente, que está aquele equipamento, e a carga térmica do equipamento. Então vamos lá, eu tenho um ambiente com 20 metros quadrados e um equipamento de 12 mil BTUs. Tá? Então eu coloco aqui 20 metros quadrados, 12 mil BTUs, identifico a área. Se tem pessoas flutuante fixa, identifico aqui fixo, identifico flutuante, e o tipo de atividade, se é escritório, se é academia, se é loja comercial, né? Então, eu identifico aqui o tipo de atividade daquele ambiente. E aqui a gente tem, ainda na portaria 3523, as rotinas de manutenção, tá? Então, a gente vai descrever aqui qual é o tipo de manutenção que a gente vai fazer. Por exemplo, não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, mas eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Ó. Aqui em cima, descrição de atividades, periodicidade, data de execução, executado por, tem que colocar o responsável, o profissional que executou a manutenção, e aprovado por, também tem que ter a assinatura do responsável que aprovou aquela manutenção. E aqui as atividades, ó, verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja. Então, esse primeiro item aqui, ó, tá pedindo para você eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja. Então, você tem que fazer essa atividade aqui. De quanto em quanto tempo você vai fazer essa atividade? Você vai colocar aqui de quanto em quanto tempo. Por exemplo, uma atividade que eu vou fazer trimestral. Naquele cliente, vejam bem, o PMOC, cada cliente é um PMOC. Eu não consigo fazer um PMOC e jogar para todos os clientes. Cada cliente tem o seu específico. Então, para aquele meu cliente, eu constatei que eu preciso fazer essa manutenção, essa verificação a cada 3 meses. Não preciso fazer essa verificação mensal. Então, eu vou colocar aqui a periodicidade trimestral. A data da última execução. Então, coloca aqui a data da última execução.
Foi executado por quem? Foi executado pelo Ricardo. Então, vou colocar aqui, Ricardo. E quem autorizou, quem aprovou, quem autorizou não, quem aprovou a manutenção? Foi lá, olhou, viu que estava aprovado, que foi executado da maneira que tem que ser executado. Foi o Zezinho. Então, vai estar lá a assinatura do Zezinho. Ou seja, foi feita a manutenção trimestral, a data da manutenção, o nome de quem executou e o nome de quem aprovou a execução, tá? E isso eu faço para os demais itens também. Cada item vai ter uma periodicidade. Por exemplo, vamos ver aqui a de baixo, ó, essa periodicidade aqui, essa descrição aqui, ó. Verificar a operação de drenagem de água da bandeja. Então, eu tenho que verificar se a água da bandeja está indo embora, está saindo, está escoando da maneira que tem que escoar. De quantos meses eu faço isso? Não sei. Para esse meu cliente, eu preciso que isso seja verificado mensal. Então, eu coloco aqui, mensal. Coloco mensal. Então, todo mês eu vou ter que verificar se está escoando água da bandeja de condensáveis. Data da execução, executado por quem? Por Ricardo, e aprovado por quem? Pelo Zezinho. E assim eu faço para os demais itens. Que nem eu falei, vou reforçar, cada cliente é um PMOC. Eu não consigo ir na internet, baixo uma tabela de PMOC, não é isso que eu vou usar. Você não vai conseguir usar aquilo para todos os clientes. Aqui, ó, é de extrema importância deixar arquivado os relatórios de manutenção do PMOC. Então, vamos supor que você tem um contrato de manutenção de PMOC e esse contrato venceu. O que você vai fazer? Vai pedir para o cliente arquivar aquele PMOC, não eliminar ele. Então, cliente, arquiva esse documento aqui, que a partir de hoje eu vou iniciar com uma documentação nova. Mais um contrato, o contrato foi renovado, mais um ano de PMOC. E aí você vai executar o serviço de novo. E aquele vai ficar guardado. Por quê? Deixar todos os relatórios de manutenção arquivados por tempo indeterminado, tais arquivos podem ser usados em processos futuros. Então, você deixa arquivado. Pode ser que lá na frente você precise consultar o PMOC anterior, porque apareceu um problema, você está com dúvida com quem fez, quem não fez, como foi feito. Aonde vai estar essas informações? No PMOC. Você vai lá, puxa o relatório anterior e aí você consegue diagnosticar e ter certeza na informação que você está querendo saber. Por exemplo, quem executou, quem aprovou, como foi feito, entre outras informações. A resolução RE09. Essa é uma resolução muito interessante, precisa ser cumprida da melhor forma possível. E nela diz, entre diversas informações que ela tem, considerando a necessidade de revisar e atualizar a RE09, número 176, de 24 de outubro de 2000, sobre padrões de referência de qualidade do ar interior em ambiente climatizado artificialmente, de uso público e coletivo, frente ao conhecimento e à experiência adquirida no país nos 2 primeiros anos de sua vigência. Então, na verdade, a RE09, ela surgiu em 2000 e ela teve uma atualização em 2003, tá? A RE09, ela vai falar sobre indicadores de qualidade do ar. Isso daí vai ser, que nem eu falei, a pureza do ar, limpeza, CO2, contaminantes físico, químicos e biológicos. Então, tudo isso a gente consegue ter essas informações sobre o laudo que está na RE09. Para poder fazer esse teste de qualidade do ar, eu estou falando aqui, indicar sempre o laboratório de confiança que tenha controle de qualidade e certificação em metro e ISO 17025. Quando você for fazer um laudo de qualidade do ar, é sempre bom você ou seu cliente contratar um laboratório que tenha em metro e ISO 17025. Vamos falar um pouco sobre os fungos patogênicos, tá? Agentes patogênicos é um organismo microscópio ou não que produzem infecções ou doenças infecciosas nos hospedeiros, que somos nós. Nós somos os hospedeiros desses fungos patogênicos, em condições favoráveis. As bactérias, protozoários, fungos, eumitos e alguns artrópodes são exemplos de agentes patogênicos.
As bactérias são seres unicelulares, formados por uma única célula. Então, nós podemos ter uma contaminação alta de fungos e patogênicos no ambiente, no qual a gente só vai conseguir diagnosticar isso através do laudo de qualidade do ar. E aí, dependendo do grau que tiver, a gente precisa tomar uma ação para poder diminuir o nível de contaminação. Possíveis fontes de poluente biológica. Nós vamos ter o artrópodes e animais. Artrópodes são poeiras caseiras. E animais são roedores, morcegos e aves. Então, isso a gente pode ter de contaminação no ambiente onde é feita a nossa manutenção. Por exemplo, a gente pode ter roedores, morcegos e aves dentro dos dutos de ar-condicionado. A gente não consegue ver. Como que a gente vai conseguir diagnosticar isso se não é feita uma boa limpeza no duto? Através do laudo de qualidade do ar. E poeiras, higienizar superfícies fixas, mobílias, especialmente o revestimento com tecidos e tapetes. Restringir ou eliminar o uso desses revestimentos. Então, dependendo do local que tem muita poeira, uma das atitudes que é interessante fazer, se tem tapete lá, tapete tem uma concentração muito grande de poeira, é eliminar os tapetes, por exemplo. No caso de roedores, morcegos e aves, é restringir o acesso, controlar os roedores, os morcegos e ninhos de aves. E aí isso evita com que esses animais contaminem o ar interior. Agentes químicos, nós vamos ter o CO, CO2 e o NO2, tá? O CO é combustão, cigarro, queimadores, fogões e veículos automotores. Eles soltam o CO no seu escapamento. CO2, produtos de metabolismo humano e combustão, respiração humana. E o NO2 também é combustão. As principais medidas de correção em ambientes interiores. Então, no caso do CO, manter a captação do ar exterior com baixa concentração de poluentes, restringir as fontes de combustão, manter a exaustão em áreas em que ocorra combustão, eliminar a infiltração de CO proveniente de fontes externas, restringir o tabagismo em áreas fechadas. Então, a gente elimina o grau de CO. O grau de CO2, aumentar a renovação de ar externo, restringir as fontes de combustão e o tabagismo em áreas fechadas, eliminar a infiltração de fontes externas. E combustão, restringir as fontes de combustão, manter exaustão em área em que ocorra combustão, impedir a infiltração de NO2 proveniente de fontes externas, restringir o tabagismo em áreas fechadas. E isso são algumas atitudes que a gente precisa ter para eliminar esses tipos de contaminante. Ainda falando da Resolução 09, recomenda os seguintes padrões de referência de qualidade do ar interior em ambiente climatizado de uso público e coletivo. Então, nós vamos ter aqui uma referência de valores máximo recomendável. O ideal é você ficar em valores abaixo desse. Esse é o máximo, é o limite que pode estar no interior. Então, para a contaminação microbiológica, deve ser menor do que 750 UFC por metro quadrado de fungos. O que é esse UFC? É unidade de formação de colônia. Então, nós vamos fazer o teste de qualidade do ar e no nosso resultado de teste de qualidade do ar tem que dar igual ou menor do que 750 UFC por metro quadrado de fungos, para a relação I dividido por E menor ou igual que 1,5, onde I é a quantidade de fungo no ambiente interior e E é a quantidade de fungos no ambiente exterior. Então, a gente precisa fazer, no laboratório, eles vão fazer esse levantamento desses valores e vai dizer se a nossa diferença está sendo igual a 750 UFC por metro quadrado, por metro cúbico, igual ou menor que 750 UFC por metro cúbico. Tá? Então, isso para contaminação microbiológica. A relação IE é exigida como forma de avaliação
frente ao conceito de normalidade, representado pelo meio ambiente exterior e a tendência epidemiológica de amplificação dos poluentes nos ambientes fechados. Então, tem essa relação para a gente poder conseguir comparar. Quando o VMR for ultrapassado ou a relação IE for maior do que 1,5, é necessário fazer um diagnóstico de fontes poluentes para uma intervenção corretiva. É inaceitável a presença de fungos patogênicos e toxigênicos. Então, isso daí é para a gente poder fazer uma análise da qualidade do ar e, de preferência, não ter fungos patogênicos nem toxigênicos no ambiente. Isso, quem que vai passar para a gente essa informação? O laboratório que vai fazer o laudo de qualidade do ar. Recomenda os seguintes padrões de referência: qualidade do ar interior em ambiente climatizado. Os valores máximos recomendáveis para contaminação química são igual ou menor do que 1000 ppm de óxido de carbono, CO2, com indicadores de renovação de ar externo. Recomendado para conforto e bem-estar, menor do que 80 mg por metro cúbico de aerodispersóide totais no ar, com indicadores do grau de pureza do ar e limpeza do ambiente climatizado. Então, isso aqui é feito depois da limpeza do ar e o ambiente tem que estar climatizado. Pela falta de dados epidemiológicos brasileiro, é mantido a recomendação como indicador de renovação de ar. O valor tem que ser igual a 1000 ppm de dióxido de carbono, CO2. Na verdade, não é nem igual, é igual ou menor do que 1000 ppm. A renovação de ar tem que dar igual ou menor do que 1000 ppm de dióxido de carbono. É o que está falando aqui em cima, né? 2.1, é igual ou menor a 1000 ppm. O que é ppm? É partícula por milhão. Tá? Então, quando a gente vai fazer o laudo de qualidade do ar, a gente vai fazer o teste de CO2, a ferramenta que afere o CO2, ela tem que dar igual ou menor a 1000 ppm de dióxido de carbono. Se der maior do que 1000 ppm, precisamos ter uma atitude para poder baixar esse valor. Na maioria das vezes, somente com a renovação de ar é o suficiente. Também falando sobre as recomendações de padrões de referência de qualidade de ar interior em ambiente climatizado. Os valores recomendáveis para os parâmetros físicos de temperatura, umidade, velocidade e taxa de renovação de ar, de grau de pureza do ar, deve estar de acordo com a NBR 16401. Então, lá no início dessa live, eu falei que muitos profissionais eles se atentam somente na concentração de CO2, menor do que 1000 ppm. Mas eles esquecem que a gente precisa também ter um bom controle de umidade, velocidade e taxa de renovação do ar e grau de pureza do ar, tá? Isso aí a gente precisa fazer também. E onde está essas informações de referência? Tá na NBR 16401, que ela fala sobre instalações de centrais de ar-condicionado para conforto, parâmetro básico para projeto da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na BNT 16401, eu vou pegar valores de referência para eu poder ter um bom controle de umidade, velocidade, taxa de renovação, temperatura do ambiente. Mas aqui eu coloquei alguns para a gente poder acompanhar. A faixa recomendável de operação de temperatura de bulbo seco nas condições internas para verão deverá variar de 23 a 26 graus. Então, para conforto, a temperatura tem que variar de 23 a 26 graus, com exceção de ambientes de arte, que deverão operar entre 21 e 23 graus. Então, se for ambiente de arte, vai trabalhar nessa faixa de temperatura, 21 a 23. Se for conforto, de 23 a 26 graus. A faixa máxima de operação deve variar de 26,5 graus Celsius a 27 graus Celsius, com exceção das áreas de acessos que poderão operar até 28 graus Celsius. A seleção da faixa dependerá da finalidade e do local da instalação. Então, você vai ter que analisar qual que é o local da instalação e ver qual que é a faixa de temperatura. Qual dessas faixas de temperatura que vai se adequar melhor ao seu projeto, ao seu cliente, para poder conseguir ter uma boa qualidade do ar interior para ele. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável de operação deverá variar de 20
a 22 graus Celsius. Então, essa é a faixa de temperatura para inverno. Agora, nós vamos falar sobre a faixa recomendável para operação da umidade relativa. Nas condições internas para verão, deverá variar de 40% a 65%, com exceção de ambientes de arte, que deverão operar entre 40% e 55% durante todo o dia. O valor máximo de operação deverá ser de 65%, com exceção das áreas de acesso, que poderão operar até 70%. Então, no 3.2 fala que o valor é até 65%, mas poderá chegar até 70% quando é áreas de acesso. A seleção da faixa depende da finalidade do local da instalação. Para condições internas de inverno, aqui agora falando da faixa de umidade para inverno, a recomendável é de 35% a 65%. O valor máximo recomendado de operação da velocidade do ar no nível de 1,5 metros do piso, isso é no nível de 1,5 metros do piso, 1,5 metro de altura do piso. Na região de influência de distribuição do ar é de menos de 0,25 metros por segundo. Então ele fala aqui também sobre a velocidade do ar. Ela tem que ter no máximo